Pessoal, hoje estamos aqui com a dubladora Lia Boeira. É uma mulher incrível que tá nesse universo da dublagem. Lia, se apresente, quem é você? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gesley. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Lia Boeira, eu sou dubladora aqui de Rio Mafra. Eu tenho trabalhado com dublagem desde 2023, profissionalmente, mas já tô na área aí desde 2020, graças a pessoas que olharam para mim e falaram assim, você tem um talento aí, vamos tirar um bereguedê disso daí. Ai, que legal. E você é artista desde criança, né? Você cresceu sendo atriz. Exato. Então, como foi pra você se encontrar nesse mundo da dublagem, né? Você mesmo disse que alguém te viu e viu esse talento. Você viu em você esse talento? Da dublagem, não fazia nem ideia que era uma realidade pra mim, apesar de eu sempre gostar das vozes da dublagem. Então, eu cresci vendo filmes da Barbie, eu amo a voz da Barbie, não é que eu amava, eu amo. Até hoje ela faz um trabalho impecável. Eu esqueci o nome da dubladora, meu Deus do céu, que vergonha. Mas ela é sensacional. Vozes dos filmes da Disney, sempre achei incrível. Mas assim, eu quero ser atriz. E nunca me passou pela cabeça que o dublador, ele é um ator que atua só com a voz. Sim. Mas eu cresci fazendo teatro, a minha professora Raquel Bu, ela me deu aula no SEMA durante todos os meus anos formativos e ela também via um negócio ali. Ela ia me puxando, ainda mais que ela conhecia meu pai e minha mãe, são amigos. Vou levar a Analícia para fazer tal peça de teatro, vou levar a Analícia para fazer Noite da Poesia, vou levar a Analícia para fazer não sei o quê. E eu fui gostando do negócio. E aí, quando eu vi, eu falei assim, não, eu quero ser atriz. Com 10 anos de idade, eu decidi, eu vou ser atriz. Uhum. Mas aí, como é que vira atriz? Ainda mais em cidade pequena, né? Exatamente. Então, na minha cabeça de criança, eu não ia nem pra faculdade, porque o Silvio Santos ia me descobrir e eu ia fazer novela com a Larissa Manoela. Eu não tô brincando, eu tô falando muito sério. Eu ia ser amiga da Larissa Manoela. Porque ela também é do Paraná, ela saiu do interior e ela tá aí fazendo carrossel. E aí o tempo foi passando e só eu sabia que eu queria ser atriz. Ninguém mais sabia. Você não contou pra ninguém? Era... Assim, os meus, amigos, enfim, tudo mais, mas e daí? O que essas pessoas vão fazer pelo meu sonho? Porque meus pais não tinham condição de me levar pra Curitiba toda semana pra estudar teatro. Eu cheguei a fazer algumas audições, eu passei, eu fui selecionada pra estudar teatro no Sena 1, lá em Curitiba. Mas haja grana, né? Sim. E era tudo muito contadinho na época. Isso foi por volta entre 2009 e 2011, né? Você criança, compra roupa, compra sapato, compra brinquedo e fica doente. É muita coisa. E a minha mãe, meu pai tem comércio aqui na cidade, né? Meu pai é mecânico, a minha mãe tem uma perfumaria, ela abre a loja no sábado. O meu pai precisa viajar às vezes para levar serviço, pegar serviço. Não é tão simples assim parar tudo que você tá fazendo para levar tua criança para estudar numa coisa que você não sabe se vai dar certo. E eu comentei com você sobre a ó a dicção da dubladora querida. Sobre a desvalorização do trabalho artístico, né? Na cabeça tanto dos meus pais quanto de outras pessoas era um sonho muito difícil, né? Mas é a gente que dificulta, é a gente que desvaloriza, a gente que acha que é brincadeira, que é pouca coisa. E exige muito trabalho, exige muito estudo. Então, eu não falo isso com remorso nem nada, mas houve um atraso porque eu não tive como investir mais nos meus anos formativos, né? Mas também, falei pra mim mesma, depois eu vou pra Curitiba. Quando começou a bater o terceirão na porta, eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade lá. Vou fazer uma faculdade que eu gosto, né? Vou passar, vou arrumar um grupinho de teatro e vou fazendo. E assim foi. E tá dando certo. E tem dado muito certo. Demorou muito mais do que eu imaginava, porque as coisas foram se encaminhar quando eu tava com 21 para 22 anos. Então foram 11 anos sonhando, só pensando e ser. Mas aí chegou a hora, e é bem isso, é você ficar atento às oportunidades e não deixá-las passar. Vai com medo mesmo. Eu não tinha muito medo, na verdade. Eu sou bem cara de pau, eu não tenho muita vergonha. Você acha que isso foi essencial pra você, não ter essa vergonha?
faz diferença. Tem muitos atores, atrizes, artistas que você vai ver em entrevistas, eles são mais introvertidos, eles não gostam muito de se expor. Isso pode ser um obstáculo. Pra mim não foi, porque eu sempre fui muito caruda. Ai, vamos fazer. Eu prefiro me arrepender de ter feito do que nunca ter tentado. Isso me trouxe muitas oportunidades. Quebrei a cara aqui e ali? Sim, mas foram tão poucas vezes que eu faria tudo de novo, sabe? Ai, que legal. E, assim, muita gente não enxerga a arte como essencial, né? Como um trabalho, um entretenimento. Como que foi pra você nessa construção? Porque acredito que você ouviu de alguém que isso não era trabalho. Como é que foi pra você desconstruir isso? Talvez até na tua cabeça, porque de tanto que a gente vai ouvindo, né? Talvez a gente comece a pensar, parece verdade. Como é que foi pra você? Quando eu era professora, eu já escutava isso, né? Porque eu sou licenciada em letras pela Universidade Federal do Paraná. E eu aproveitei muito os meus anos dando aula. Foi sensacional. Mas eu sempre ouvia a famosa: você trabalha ou só dá aula? Já escutei. Dói, porque se eu for parar pra pensar nas madrugadas que eu fiquei acordada preparando aula e fazendo boletim, já era osso. E aí você falar que você é professor e você é artista ainda por cima, parece que é o combo da desgraça na cabeça das pessoas. Assim, meu Deus, ela não faz porcaria nenhuma. Então, eu sempre tive muito claro pra mim que é trabalho, sabe? Mas eu confesso que quando eu ia contar pras outras pessoas, eu meio que tentava compensar o possível preconceito delas. Então, tipo, eu sou atriz, mas eu faço isso nas horas vagas, sabe? Tipo, quem sabe um dia vai dar certo. E já tava dando certo, não tinha isso. E quem me falou isso na cara uma vez, de tipo, por que você tá menosprezando o seu próprio trabalho? Você é atriz, não olha pra mim com essa carinha de tipo, como se eu fosse te julgar, porque eu não vou. Foi um médico que tava me atendendo. Eu fui fazer uma consulta de rotina e ele foi me perguntando da minha vida, ele é um querido. E ele olhou assim como psicólogo, soltou essa na minha cara. Você erga a tua cabeça pra você falar que você é atriz. Erga a tua cabeça pra falar que você tá transicionando de carreira. Porque na época eu tava balanceando 2 escolas e a vida artística. E você vai conseguir. E vai ser maravilhoso. Que demais. Ganhar uma consulta grátis, né? Eu saí de lá com 2 especialidades no dia. Clínico geral e terapeuta, sabe? Foi maravilhoso. Legal. E desde aquele momento, isso foi ano passado, eu parei de ficar pisando em ovos na hora de falar o que eu faço. Eu sou dubladora, eu pago minhas contas. Sim. O meu aluguel tá em dia, a minha mesa tá farta, sabe? Sou milionária? Não. Talvez eu seja um dia? Não sei. Não tô aqui necessariamente pela fama. Eu tô aqui porque é meu trabalho, é o que eu amo, é o que eu sei fazer. E de alguma forma eu tô contribuindo com o mundo. O entretenimento é parte essencial da vida. Eu amo estar nessa indústria, sabe? É muito legal. A gente falou sobre também a questão da arte estar pertinho da gente. Porque muita gente acha que só algo, digamos assim, grandioso, você pensa, é isso aqui. Diga pra gente, com mais detalhes, assim, aonde que a arte tá no nosso dia a dia? Gente, a arte tá em todo lugar, todo lugar. Então, se você contrata uma pessoa para fazer uma pintura na sua parede, se for uma pintura personalizada, sei que aquela pessoa tá fazendo arte ali, né? Você decora a sua casa com itens de decoração, você vai na feira comprar, é o artista que tá fazendo, sabe? No meu casamento, eu contratei uma pessoa, a lembrancinha do meu casamento foram aquarelas, né? Então, é um registro eterno daquele momento, né, das pessoas, como elas estavam vestidas, como elas estavam vestidas e tudo mais. Aquilo ali é arte. Eu queria muito poder levar a arte para as pessoas de alguma forma, até mesmo no meu casamento. Porque tá por aí. Você vai no barzinho, tem o cara cantando lá no barzinho, ele estudou anos para estar lá. Pode não parecer, você pode achar que a pessoa, ela abre a boca e sai cantando. Não é bem assim, tem técnica, ela pode não ter ido para uma escola. Eu não tive a oportunidade de ir para uma escola de teatro, mas eu ralei pra caramba. Fiquei aí, vamos dizer assim, pelo menos uns 10 anos da minha vida, vai,
lidando com teatro desde criança e até agora, tanto que eu vou voltar a estudar agora, né, segundo semestre. Até comentei com você, com a Júlia Dassi, que também é aqui da cidade. Ela abriu a Síncope Casa de Cultura, lá em Curitiba, que é uma escola sensacional de teatro, de dança, de canto. E elas fazem um trabalho impecável. E eu não vou ficar de fora, sabe? Eu preciso me aprimorar. Então, quando uma pessoa fala pra você que ela é artista, cara, pelo menos você já dá um mérito pra ela. Porque pra chegar no nível de você fazer uma aquarela num casamento, pra você cantar num bar, pra você apresentar num teatro, até mesmo fazer, que eu comentei com você, né, a Paixão de Cristo ali na igreja. Tem que ter estudo, tem que ter comprometimento. Então, você olhar pro lado, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que faça um trabalho artístico. A gente tem que dar mais valor. Tá cheio de gente, né? Tá. E essa coisa de ser artista tem uma questão de ter psicológico, né? Nessa questão que a gente tá falando, e muita gente vai falar que, não, você não tem que fazer isso, ou você fica se desmerecendo. E você sempre teve apoio dos seus pais, né? Porque Sim. a gente descobriu você porque a tua mãe tava contando, assim, muito feliz, muito feliz. Eu achei muito fofo. Como é que é a relação com a tua mãe? Cara, a relação com a minha mãe é muito boa. Já teve momentos, assim, que... por preocupação, que eles ficavam assim, não, mas não vai dar certo esse negócio de ser atriz. Não é todo mundo que chega lá, não é bem assim. Só que desde que eu falei que eu ia pra Curitiba, principalmente a minha mãe, ela sempre falou assim, então agora você tem que procurar você tem que se enfiar em algum lugar, você tem que ser vista. Eu, não, beleza. Só que eu tava dividida entre dar aula e ser atriz. Porque a faculdade toma muito tempo, ainda mais licenciatura, é muita coisa pra você fazer. Eu tive 2 estágios, não tive só um, porque era um em inglês, um em português. E chegou um momento que eu acabei priorizando mais letras do que teatro. Só que olha como a vida é doida. Quando eu tava indo fazer o vestibular, eu vi uma menininha entrando na sala que eu ia fazer a prova. E eu prestei muita atenção nela porque ela tava usando o uniforme do Bom Jesus. E eu também era do Bom Jesus. Só que ela é de Curitiba. E eu sabia porque não tinha como ser daqui, porque eu conheço todo mundo daqui. Né? E aí eu olhei pra aquela menina e falei assim, se for pra perder minha vaga, eu vou perder pra ela. Eu passei em último lugar. Ela também passou. Um pouquinho acima do que eu. Talvez bem acima do que eu. E quando começaram as aulas, eu vi que ela tava na minha turma. E eu falei assim, cara, eu acho que eu vou falar com ela. E comecei a puxar assunto, porque tava eu sozinha, perdida em Curitiba, no meio do nada. E aí essa menina começou a conversar comigo também. A gente tinha as mesmas aulas, porque primeiro semestre você não escolhe as matérias. E um belo dia, numa aula de inglês, ela me solta que ela é atriz. Eu falei assim, cara, que doido, né? Daí eu fui falar com ela. A professora de inglês... Mentira, antes de falar com ela, a professora de inglês, ela tava perguntando pra todo mundo quem que era o ator ou atriz favorito dela. E eu sou assim, eu puxo papo com todo mundo, eu sou bem... good vibes, assim. E aí eu lembro que eu falei na frente de todo mundo na turma, olha, eu não consigo pensar num nome agora, mas eu vou falar que é a Glória. Porque já que ela é atriz, eu acredito que ela deve ser muito boa. E na saída da faculdade, ela chegou pra mim e a gente teve um momento de, oi, vamos ser amigas? E a Glória, ela abriu as portas pra mim, pro mundo do teatro. Mesmo nas vezes que eu não tive condição de correr atrás, seja porque eu não tinha disponibilidade de tempo ou porque eu não tinha disponibilidade de grana, porque tem coisas que são investimentos, né? Ela sempre me manteve na cabeça. Ela falou assim, não, você é atriz, então tu vai mostrar teu valor. E aí, eventualmente, em 2020, ela fez o curso de dublagem, veio pandemia, fechou tudo. E ela falou assim, olha, eu preciso praticar. Eu não posso ficar... Fiz o curso, investi, daí agora não vou poder trabalhar. Vamos fazer fã dublagem comigo? Faz um teste. Conheci um cara aqui, o Johnny Ferri, no curso. Ele é mó gente boa, tá com um grupo aí, a gente vai dirigir todo mundo. Faz o teste. Fiz o teste para 3 personagens femininas, passei em uma. E ali comecei. Fui fazendo o meu, eles foram me dirigindo, me explicando como é que funcionava. Aos pouquinhos, eu tinha uma barraca dentro da casa da minha mãe,
que eu colocava um monte de coberta pra fazer o isolamento acústico. E gravava lá dentro, com o foninho do iPhone, computador do lado. E o Johnny foi gostando do que ele foi vendo, ele achou a minha voz interessante. Chegou pra mim e falou assim, ó, eu tenho um papel no teatro pra você. Eu acho que você vai ser perfeita pra esse personagem. Você quer? Quero. E aí, em 2021, eu fui fazer minha primeira peça de teatro. Então, assim, meus pais, eles sempre tiveram essa visão do fácil não vai ser. Mas se você aproveitar as oportunidades, tem como. Vai e faz. Sim. E eu fui e eu fiz, sabe? Ai, que legal. Então, na minha vida, eu digo que eu cheguei onde eu cheguei, hoje eu faço o que eu faço, eu sou feliz, porque muitas pessoas acreditaram em mim ao longo do processo, né? Então, teve meus pais, o meu marido, ele é meu, acho que, assim, um dos maiores apoiadores que eu tenho. Tem a Glória e o Johnny, que eles confiam muito no meu trabalho, eles me impulsionam muito. E tô na estrada, né? Falta muita coisa ainda pra eu me tornar uma dubladora, sabe? Uau! Mas eu tô no caminho e é isso que importa. Pô, tirei meu DRT, Sim, sabe? Nesse processo, então é muito massa. Falando em dublagem, você teve seu primeiro trabalho no anime com a Saia. Isso, exatamente. Dá uma palhinha pra gente de como é construir esse personagem pra você, como que foi essa construção de voz. E se quiser dar uma palhinha pra gente da voz da Saia. Então, vamos lá. A dublagem, a primeira etapa dela é sempre a tradução, né? Então, quem traduziu esse anime foi o Rodrigo Herrera. E esse cara, ele é sensacional, porque ele tem um timing cômico muito bom. Ele capta muito bem essa essência mais adolescente, porque o anime, ele é um anime adolescente, sabe? Então, quando o roteiro chegou pra mim, na verdade eu cheguei ao roteiro porque a gente nunca sabe o que a gente vai gravar. A gente só chega no estúdio, ó, você ganhou tal personagem, a gente vai fazer tal coisa, temos tantas horas. Vral. Quando eu cheguei lá, o Rodrigo tinha deixado algumas notas. Essa personagem é uma tsundere. Aí eu, o que seria uma tsundere? E aí ele explicou que é um negócio parecido com Pick Me Girl, assim, né? Aquela garota que ela quer chamar a atenção dos meninos, só que a diferença da Saia é que ela não é muito forçada. Ela é daquele jeito, por algum motivo. Eu acho que ela tem algumas inseguranças, ela tem um irmão mais velho que ele é meio que presidente do Grêmio, assim, negócio. Então ela tem outras questões. E, basicamente, o arco do anime pra ela é que ela não quer mais ser tsundere. Então, ela procura o Bossum, a Remy, ela procura os outros personagens pra ajudarem ela a ser uma pessoa mais tranquila. Porque a Saia tá falando aqui com você normalmente e, de repente, ela solta um grito! Porque ela não quer que ninguém ajude ela, sabe? Então, ela tem uma doçura. Quando ela fala do Bossum, ela é extremamente apaixonada e... Ai, como ele é lindo. E daí, do nada, ela fica pistola. Então, Que incrível. Foi complicado, porque eu não sabia dosar muito bem. Então, a direção ajuda muito nesse ponto. Foi meu primeiro papel, eu não sabia cair de paraquedas, assim. Mas justamente para isso que a gente tem as indicações do tradutor e tem a direção, né? O Johnny, ele me acompanhou na maioria dos episódios, o Iglesias também, outro diretor maravilhoso, pegou 1 ou 2 episódios, mas eles foram sensacionais em me ajudar a dosar a doçura e também os momentos de loucura dela, assim. Mas ela é uma fofa, ela é um chuchuzinho de personagem, ela conquistou o coração de muita gente. Ah, imagino. E a gente tava falando também sobre a dublagem ser uma questão de acessibilidade também. Isso. E tem a questão de quando muda a voz de um personagem, a dublagem muda. Como é que a gente faz nesses casos? Mudou? Por que mudou? Então, isso que você falou da acessibilidade é um ponto fundamental. Então, não dá pra gente esquecer. A dublagem existe para que todos tenham acesso democrático ao conteúdo na língua mãe daquele país.
Então, desmerecer dublagem por desmerecer, dessa conversa eu não participo, sabe? Você pode criticar, tipo, poxa, o Gabriel comentou, né, do Game of Thrones. Teve uma mudança ali de ator e não caiu muito bem no gosto do público. Compreensível, porque a gente tá acostumado com uma coisa. Especialmente pessoas, por exemplo, de baixa visão e tudo mais, porque a guia delas é a voz das pessoas. Mas a gente também nunca sabe o que aconteceu por trás. Foi uma troca de estúdio? O cliente optou por contratar outro estúdio? Houve uma questão contratual com o dublador? O dublador não quis... não estava de acordo com o texto, ele não queria... Porque você tem total direito de falar que tal filme eu não faço. Por exemplo, eu não gosto de filmes extremamente violentos, eu prefiro evitar. Porque eu sou muito fresquinha, sabe? Eu sou menininha. Então, eu me sinto desconfortável. Às vezes, você pode perder protagonista por isso. Então, tem várias questões aí no meio. Mas quanto mais a gente conseguir preservar essa unidade para que todos tenham a mesma experiência do começo ao fim, melhor. Mas isso acontece também, por exemplo, na série Friends. A primeira esposa do Ross, ela é trocada... Se não me engano, durante a primeira temporada. Não é nem que foi da primeira pra segunda, mas eu posso estar enganada. Isso acontece direto. E só resta aceitar, porque às vezes a gente se apega com a voz, né? Com certeza. Com a voz, com o jeitinho do ator. Eu lembro quando em Eu, a Patroa das Crianças, a Claire foi trocada, né? Era uma atriz, a mãe dela, no direito dela, não gostou que durante a série ia ter um enredo sobre gravidez na adolescência. Ela achou que não estava muito condizente com a criação da filha dela. Optou por tirar a filha da série, né? E paciência. Aí colocaram a nova Claire. Todo mundo estranhou. Fizeram a transição da maneira mais incrível possível. Que o Kyle olha pra ela e fala... Não, você tá diferente. Você fez alguma coisa no seu cabelo? O que tá acontecendo? E de repente tava todo mundo apaixonado pela nova Claire. E a gente só aceita. Quase que ninguém lembra, né? Que teve uma outra Claire. Não, porque ela é muito marcante, ela fez um excelente trabalho. Nem sempre isso acontece. Sim. Mas a gente faz funcionar. A gente tava falando sobre a dublagem brasileira ser uma das melhores dublagens que existem, né? Como que você faz, assim, pra... Quando você se apega a um personagem, como que você faz pra lidar quando ele, talvez, toma uma decisão que você pensa, poxa, por que você fez isso? Eu, sinceramente, eu queria outro final pra saia, né? Eu não vou dar muito spoiler, quem quiser assistir, eu preciso descobrir os meios que vocês podem assistir, porque eu acho que na Anime Onegai ele foi retirado já. Às vezes acontece dessas, a gente nunca sabe quando o nosso material vai ser lançado, a gente não é notificado. E muitas vezes acaba acontecendo outras questões contratuais, pode ser um problema de direito autoral entre o cliente e o serviço de streaming, enfim. Então, acontece dessas. Mas, você só aceita. É aquilo ali mesmo, paciência, você vive com aquilo. Eu sou dessas que absorve, sabe? Aí vou dormir, eu fico pensando, por que meu personagem fez isso? Cara, mas é burro, gente, é muito burro. Tadinho, nem é culpa do personagem, gente. É culpa do roteiro. É culpa do roteiro. De alguma coisa, a gente né? só aceita. Só aceita. Mas eu passo raiva, às vezes, traduzindo, passo raiva dublando, fico questionando as coisas. Mas, no fim do dia, eu me divirto muito, assim, sabe? Você sente no fim do dia que você tá fazendo a coisa certa ali, você se encontrou. Com certeza. Esses dias atrás, eu faço monitoria do curso de dublagem, né? O Vadeco Schettini, que é o dono do Astrolab Studio, ele tem feito as aulas lá. E o Vadeco, ele é compositor, ele apresentou com a banda dele no programa do Jô, programa do Gugu, ele foi pra tudo quanto é canto, ali anos 90, anos 2000, o cara sabe o que tá fazendo, sabe? E aí eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, olha só que loucura. Com 26 anos, depois de tanto tempo, eu tô aqui com esse cara que já fez tanta coisa. Eu tô pegando o curso por osmose, que nem eu te falei, eu não tive a oportunidade de fazer outros cursos, mas agora a vida tá me ensinando muita coisa. Então eu fico lá olhando, aprendendo e pensando assim, que massa. Eu sempre quis estar aqui, mesmo quando eu não sabia que era aqui que eu tinha que estar. É muito bom. A gente falou muito sobre as dificuldades nesse caminho, né? Aconteceram ali coisas negativas, coisas muito, muito positivas, muito apoio. Mas o que te fez, assim, ter a coragem de entrar nesse mundo? O que te fez mais ainda continuar nesse ramo?
Cara, continua sendo apoio. Eu fiquei pensando muito nisso nos últimos dias, porque como eu comentei com você, eu sou muito caruda. Se tem oportunidade de fazer, eu vou e eu faço. Eu não costumo dizer muito não pra esse tipo de oportunidade. Mas às vezes a gente fica se segurando por medo do que as pessoas mais próximas vão dizer, né? Eu lembro que quando eu decidi largar as escolas definitivamente, foi complicado, tanto pensando na questão financeira, porque eu era CLT, eu tinha benefícios, eu tinha férias, FGTS e tudo mais, e aí agora isso não existe mais. Agora é tipo assim, trabalhou, tem dinheiro, não trabalhou, bye bye, te vira, né? Então isso me assustava um pouco, e me assustava muito também o que meus pais iam pensar de mim. A essa altura do campeonato, o que eles iam pensar de mim? Tipo, eu já tinha feito muita coisa. E aí eu lembro que no dia que eu tomei essa decisão, eu nem ia falar com a minha mãe. Eu não queria mostrar pra ela que eu tava infeliz, que eu tava questionando minha carreira. Mas acabou que ela percebeu que eu não tava legal. Eu liguei pra ela, falei pra ela assim, olha, mãe, a Glória, ela falou pra mim que tem mais oportunidades no estúdio. E eu não posso abraçar essa oportunidade enquanto eu estiver nas escolas. Eu não sei o que eu faço, eu quero sair, mas sei lá, parece que é meio ruim sair no meio do caminho, porque era fevereiro, as aulas já tinham começado, eu ia sair no começo do semestre, sabe? É sacanagem. Só que aí minha mãe falou assim pra mim, eu não aguento mais te ver chorar, eu não aguento mais te ver sofrer. Você sabe o que você quer, você sabe onde você precisa estar, você tem que ir. Você vai amanhã, isso foi numa quinta, você vai amanhã na escola, você vai pedir demissão, e é isso, vai viver teu sonho. E se não der certo por algum acaso, e daí? Começa de novo. Você tem teu diploma, você tem... Tudo que você fez está registrado, ninguém vai esquecer do que você fez até aqui. Aí eu, nossa... Não que eu não soubesse, mas é que ouvir as palavras dela me deu muito mais... Deu mais força. Deu mais força, sabe? Então eu já sabia o que eu queria, mas daí eu falei assim, quer saber? Eu não vou voltar atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tô muito feliz. Então o apoio do meu marido, o apoio da Glória, do Johnny, o apoio dos meus pais, tudo isso me dá muita coragem e não me deixa desistir, sabe? Por mim e pela Ana, criancinha que sonhava em viver disso. E agora eu vivo disso. Como é que eu vou dizer não para um negócio que eu sonhei por tanto tempo? Então, eu acho que o apoio, independente da carreira, é muito fundamental. Claro que a minha mãe não ia me incentivar a largar as escolas e ficar sem trabalho. Eu já estava levando em paralelo o estúdio, né? Então, a gente, quando vai apoiar, a gente precisa ser um pouco racional também. Às vezes é muita loucura, né? Tem que dar uma parada. Você tem que... Né? Qual que é o teu plano? Para onde você vai? Se der errado, para onde que você vai recorrer? Você tem algum lugar de confiança que talvez te dê uma oportunidade, se você precisar? E eu já tinha tudo isso muito claro na minha cabeça. Então, fica mais tranquilo você dar esse empurrão para a pessoa. Agora, também não adianta você só falar assim, não, larga tudo mesmo, vai lá e vê no que dá. Não. Tenha um plano de ação, pelo amor de Deus, senão você pode quebrar a cara e aí o seu sonho pode virar seu pior pesadelo. Sim. E às vezes nem é culpa da carreira em si, é porque alguma coisa ali no planejamento não deu certo e às vezes você não sabe identificar qual que é o problema. Pronto, morreu um pedaço da sua vida. Sim. Então, tem que ter esse meio termo também. Show de bola. Lia, a nossa conversa foi ótima. Eu posso pedir pra gente finalizar com você falando o slogan do jornal? Na voz da saia? Com certeza. Rio Mafra Mix, muito mais que informação. Rio Mafra Mix é muito mais do que informação! Perfeito, muito obrigada, Lia. Obrigada a você. Bom, o slogan já tá aí, então tchau, pessoal. Tchau, tchau.